A Paixão de Cristo, 50 razões por que Jesus sofreu e morreu. A 11ª razão pelo qual Jesus sofreu e morreu foi para completar a obediência que se torna nossa justiça. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Cristo foi o único ser humano que foi obediente até a morte, cumprindo toda a lei de Deus, sem diminuir ou acrescentar. Ele veio com essa missão, mesmo sendo com um corpo humano, mesmo se fazendo homem, ele fez a vontade do Pai Celestial, agradando o coração de Deus e a sua lei e a sua vontade e a sua justiça. Como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Romanos 5, versículo 19. Através da queda de Adão, todos passaram a ser pecadores, malditos e afastados de Deus. Mas através da morte de Cristo, naquela cruz, todos podem se tornar justos mediante a fé em Cristo Jesus nosso Senhor, que só Ele pode salvar. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Cristo nunca teve pecado, Ele não teve pecado, mas os nossos pecados foi atribuído a Cristo naquela cruz, para Deus, com seu propósito soberano, pudesse nos salvar do castigo eterno. Através da morte de Cristo, ali na cruz, todos aqueles que creem no Filho de Deus recebem remissão de pecado, mas não somente isso, mas se torna justo através do Filho de Deus, que é justo e justificador de todos aqueles que têm fé em Jesus. Todos aqueles que têm fé em Jesus recebem uma justiça pela graça de Deus, sem merecer, por causa do amor de Deus, que é incondicional, e a sua graça, que é incondicional. Se achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseado na fé. Quantas pessoas buscam ser justo por aquilo que elas fazem e não confia, coloca sua esperança naquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Nós podemos só ser salvo se colocar nossa confiança naquilo que o Filho de Deus fez na cruz. Isso acontece quando eu coloco a minha fé verdadeira e sigo Ele eternamente, confiando na sua justiça, que só ela pode me salvar e me absolver diante do juízo de Deus. A justificação não é apenas o cancelamento de minha injustiça, é também a imputação da justiça de Cristo sobre mim. Quando eu reconheço e me arrependo dos meus pecados, todos os méritos de Cristo é imputado e colocado na minha conta sem eu merecer. Isso acontece através da fé e o arrependimento que vem pela graça de Deus. Eu não possuo uma justiça que me recomenda a Deus. Diante de Deus, eu só posso dizer, não tenho justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, como está escrito em Filipenses 3, versículo 9. Essa é a justiça de Cristo. Ela me foi imputada. Quer dizer que Cristo cumpriu perfeitamente toda a justiça. E então essa justiça passou a ser reconhecidamente minha. Quando eu confiei nele, fui contado como justo. Deus olhou a perfeita justiça de Cristo e me declarou justo com a justiça de Cristo. Assim, existem duas razões pelas quais não é a minha abominação, Deus justifica o ímpio. Romanos 4, versículo 5. Primeiro, a morte de Cristo pagou a dívida de nossa injustiça. Segundo, a obediência de Cristo ofereceu a justiça de que precisamos a fim de ser justificado no tribunal de Deus. A exigência de Deus para a entrada na vida eterna não é apenas que nossa injustiça seja cancelada, mas que nossa perfeita justiça seja estabelecida, ou seja, para que nós venhamos a chegar perfeito e justificado através do sangue de Cristo para poder entrar no reino dos céus. O sofrimento e morte de Cristo são a base para ambos. Seu sofrimento é o sofrimento que nossa injustiça merecia. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pela nossa iniquidade. Isaías 53, versículo 5. Mas seu sofrimento e sua morte foram também o clímax e completa da obediência que se tornou base de nossa justificação. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Sua morte foi o ápice da sua obediência. É a isso que se refere a Bíblia quando diz, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Assim, sendo a morte de Cristo, tornou-se base de nosso perdão e nossa perfeição. Aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus.
O que significa aquele que não conheceu o pecado? Ele fez pecado por nós. Significa que nosso pecado foi imputado a ele. E desse modo ele se tornou perdão para nós e justiça. E o que significa para que nele fosse feita a justiça de Deus? Significa de igual modo que a justiça de Cristo é imputada a nós e desse modo ele se tornou a nossa perfeição. Que Cristo seja honrado por toda a sua realização em seu sofrimento e em sua morte. A obra de perdoar o nosso pecado, tanto quanto a obra de prover nossa justiça, que o admiremos, o valorizemos e confiemos nele por esse grande feito. O que Cristo fez foi algo de um grande amor, algo especial para todos os pecadores. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz, para que através da sua morte podemos ter vida eterna em Cristo Jesus. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.